Olá, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez em nosso podcast, é isso mesmo, podcast da NetLingo Idiomas, que traz entretenimento, situações de viagens e muito mais. E hoje, meus queridos, estou com a Karina aqui, nossa querida Karina Laskavski, e vamos trazer algo muito diferente. Hoje nós vamos trazer o Teacher's Time, é isso mesmo, tempo de professor. E Karina, seja bem-vinda novamente, minha querida, né? Oi, pessoal, tudo bem por aí? Vamos lá, vamos lá. Minha querida companheira de podcast. Aí estamos nessa nova temporada. Vocês estão vendo aí, né, galera? Mudou um pouquinho o ambiente, né? Estamos aí com um novo parceiro e vamos tocar o barco. Vamos lá, fazer Bo- acontecer. É isso aí, bora lá. Bom, o nosso quadro hoje, pessoal, a gente fez uma pesquisa com os nossos alunos e trouxemos uns 10, foram 10 perguntas, as perguntas mais frequentes dos alunos, né? Então eu vou pegar aqui a primeira pergunta, a primeira dúvida de um dos nossos alunos, né? Em quanto tempo eu vou estar falando inglês? Eu acho que é uma preocupação da maioria dos brasileiros que talvez por uma situação de estrutura, né, das franquias, dos tempos alguns anos atrás, anos 90, 80, 80, 90, onde estourou mesmo os idiomas, e nos anos Uhum. 2000, onde ele realmente se fortaleceu como as escolas de idiomas, né? Não só dentro das escolas públicas, não, particulares, mas também as escolas privadas, né? No ensino de idiomas dos cursos livres. É uma pergunta frequente, né? Em quanto tempo eu vou estar falando inglês? Em um ano, 2 anos? Porque naquela época o pessoal, como os dentistas, eles ficavam 5, 6, Era 7. uma graduação, Era né? uma graduação para aprender o idioma. E hoje, Karina, você como professora há muito tempo, o que você me diz sobre esse processo aqui da pergunta do Paulo? Aí, Paulo, meu querido, um grande abraço. Então ele pergunta: em quanto tempo eu vou aprender, estar falando o idioma? Uhum. Foi assim que ele escreveu. Sim, sim. Então vamos lá, Paulo. Bom, é uma pergunta que ela é difícil, na verdade. Eu acredito que é muito mais consistência, é a quantidade de tempo que você dedica para o idioma, tá? Não vou falar que é fácil, né? Não é fácil, não é da noite para o dia. A gente precisa ter aí um bom contato com o idioma, e quanto mais contato você tem, quanto mais frequência você tem nisso, vai ficando mais fácil. É igual um esporte. Não adianta você falar assim, eu vou ficar bom em futebol porque eu tô fazendo uma vez no mês um treinamento com uma pessoa que é muito boa, um craque, tá me ensinando. Se você não tem consistência nisso, se você não vai fazendo isso com muita frequência, o processo vai ser mais demorado. Então, acho que a proporção de tempo aí é justamente de acordo com a proporção de tempo que você tá se dedicando. Então você me diz que na pergunta do Paulo, em quanto tempo vai estar falando inglês, depende de quanto tempo você vai se dedicar ao idioma. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar um. Vou falar mais adolescente, que acho que é mais o público, né? Que é focado em jogos, em estar ali o tempo todo jogando. Eles passam um dia jogando. Essas pessoas que passam o dia jogando se dedicam ao jogo porque eles gostam, né? Eles estão ali jogando. E a maioria dos games hoje em dia ele tá em inglês. Então eles fazem um esforço para utilizar, aprender o Uhum. idioma. Olha, sério, em um mês eles estão falando. Eles estão falando tudo que eles aprenderam ali no game, eles estão Dentro falando. daquele Dentro daquele ambiente. ambiente, obviamente. Uhum. Mas eles já estão muito bem adaptados com aquilo. Então, assim, se eles dedicarem esse tempo para um estudo mais, digamos assim, mais focado na língua, eu vou aprender então o idioma, e eu vou gastar esse tempo aprendendo o idioma, eu não sei lá, 3, 4 meses, eles estão muito desenvolvidos. Se você faz isso durante uma vez na semana, eu vou te dizer que você vai ficar pelo menos uns 2 anos, porque cada vez que você volta na outra aula, na outra semana, você tem que lembrar o que você aprendeu. Então, quanto menos contato você tem, isso vai se tornando mais longo, né? Pessoal que escuta música, que assiste, que está adaptado com isso assim no dia a dia, a facilidade para você colocar isso no teu, né, na tua rotina é totalmente diferente. Então, a tua consistência também faz muita diferença no teu aprendizado. E que legal. Eu ia fazer uma pergunta, aí é minha. Só que daí tô vendo aqui o Paulo, né? Ele também mandou, o Paulo não, perdão, o Jorge, Uhum. que tem correlação com a pergunta do Paulo. Ele diz assim, ó, eu tenho mais de 40, ainda dá tempo? E eu vou colocar agora essa pergunta do Jorge junto com uma conexão que eu fiz aqui, ó. Por exemplo, você falou sobre tempo. Alguém com 40 anos ou com 30 que trabalha, que estuda, que tem Uhum. filhos, como que ele vai ter esse tempo de dedicação se ele não teve lá atrás no seu ensino? Por exemplo, eu estudei em colégio público, Uhum. então assim, é aquele inglês só para passar de ano. E você não consegue gostar.
não Aham. consegue gostar do idioma. Você vai estudar por uma obrigatoriedade, ou por mercado, ou por uma situação atual. E como que com 40 anos você consegue encontrar tempo? Quais dicas, o que você como professora Uhum. pode trazer para gente que está nesse nível aqui, ó, com 40 anos, ele está perguntando se ainda dá tempo e com a relação aqui com o Paulo. Mas como fazer esse tempo? Uhum. Como que a gente pode encaixar? Qual seria o melhor horário? Enfim. Tá, na verdade, é tudo muito relativo, né? Mas assim, a idade não vai fazer diferença nesse caso, se você tiver com interesse em fazer, tá? Então a minha sugestão é: procura algo que te motiva, alguma coisa que você gosta muito. Ah, eu gosto de esportes? Ok, vamos estudar então o inglês relacionado ao esporte? Vamos assistir vídeo que tem relação com o esporte que você gosta, sei lá, vamos colocar o futebol. Se você gosta de futebol, se você acompanha futebol, isso é até mais fácil, né? Eu acho que eu lembro até uma vez uma conversa que a gente teve que o brasileiro gosta muito de futebol. Então, o que acontece? Ele decora geografia baseada no É, futebol, porque ele sabe quais são os países por as causa dos times, bandeiras. as bandeiras e tal. Por que não jogar isso pro inglês, então, né? Trazer colocar o inglês em alguma coisa que você goste, porque é muito complicado você estudar uma coisa que você não gosta, que você é obrigado, que você vê ali que você precisa, mas, né? Então, assim, traz isso para alguma coisa que você gosta. Adoro música. Ó, vamos lá, vamos estudar com música. Adoro passar meu tempo. Meu tempo livre, o que eu faço? Eu assisto série. Tenta assistir uma série em inglês. Então, assim, trazer isso para que quando você vá olhar mesmo para o inglês, ele se torne algo que não é penoso para você, sabe? Não é difícil de você fazer, porque se você gostar, já é o primeiro passo. Uhum. Quanto à idade, como eu comentei, não vejo Tranquilo, assim né? que seja um problema. Tem a questão da adaptação por horário mesmo, por questão de trabalho, né, de rotina, tá? Mas assim, ó, eu digo que é muito melhor você ter, sei lá, 30 minutos de consistência, todo dia você fazendo isso. Meu horário de dormir é às 11. Ok, então 10h30 das 10h30 às 11 eu vou tentar focar e fazer uma atividade. Do que, de repente, você deixar 1 hora na semana, 2 horas, e você não ter essa consistência, entendeu? Então, quanto mais contato, como eu comentei, quanto mais contato, Melhor, é né? melhor. Tenta tirar um horário. Então, por exemplo, tem que levar as crianças na escola. Criança, vou dizer, criança, a melhor coisa que tem é senta com teus filhos lá e assiste uma série, um desenho em inglês. Primeiro, porque você já está incentivando eles, e eles vão te agradecer isso futuramente, assim, ó, 1000. Uhum. E depois, porque independente do conteúdo que você consome, o que você consome do inglês é ótimo. Eles Então, absorvem isso, como uma aham, esponja, né? exatamente. Então, eles estão absorvendo o conteúdo infantil, você está absorvendo vocabulário. Você está escutando coisas que são palavras, de Uhum. qualquer forma. Então, senta lá com seus filhos. Ah, eu quero passar um tempo com eles. Passa, assiste o desenho, coloca em inglês. Eles não vão reclamar. Porque Não. para eles é normal. Você vai fazer um esforço ali que você vai estar estudando, né? Mas ainda assim, você vai estar aproveitando um tempo com eles. Então, Legal. tentar colocar na tua rotina de alguma forma, né? Coloca despertar um pouquinho mais cedo, né? Um pouquinho antes da saída do trabalho, enfim, qualquer conteúdinho que você consiga ter ali naquele período, ele já vai te ajudar. Então dá para adaptar Dá, né? sim. Uhum. Show de bola. A Alexia pergunta aqui, ó. É preciso decorar muita gramática? Acho que muita gente é traumatizado para estudar gramática, porque é verbo to be, a pessoa fica 3 anos estudando verbo to be, quando ela precisa usar, ela não Não sabe. consegue. Então, assim, uma pergunta muito interessante aqui da Uhum. Alexia, porque todos esses alunos que mandaram essas perguntas são alunos que já estão estudando. Então, perguntas que para eles fizeram muita diferença na hora de efetivar a matrícula. Então, o que você me diz Uhum. aqui, Karina? Ai, olha, eu não gosto muito dessa palavra decorar, sabe? Eu acho que é péssimo. A gente passa os anos da escola decorando, você decora a pergunta de história, de geografia, de português para você passar na prova, e isso também faz o quê? Que com o tempo você pare de gostar daquele material que você não entende, né? Uhum. Você não tá entendendo, você tá decorando. Então, decorar para mim já não funciona. Obviamente que tem coisas que você vai precisar fazer um esforço maior, no inglês, por exemplo, que aí sim é o que a gente chama de decorar, porque tem algumas palavras que você precisa ver, tá? Mas no quesito gramática, eu não gosto muito de falar disso, de decorar, não. Eu prefiro que a gente passe um tempinho estudando aquele tema muito bem feito, para que aquilo seja entendido pelo aluno, né? Porque vou até sair um pouquinho do inglês e vou falar do português. Tem muita coisa no português que a gente não conhece, né? A gente não fala errado. Por quê? Porque você provavelmente decorou, fez a prova, passou,
Mas se eu te perguntar, por que você fala assim? Por que você... Pretérito mais que perfeito. Exato, exato. Então, assim, por que você fala assim? Por que você usa assim? Você não vai saber explicar isso. Mas você entende que você tem que usar, né? Você entende de alguma forma, porque você está habituado com aquilo. Então, o ideal do inglês é que você entenda por que você está usando aquilo, entenda como utilizar, né? E para isso você não precisa decorar, você precisa entender, realmente, sentar, ter uma boa revisão, falar de temas. Ai, gramática é chato. É, óbvio que é chato, né? Ninguém quer ficar falando de gramática. Mas não é melhor você tirar um momento e entender o que aconteceu aquilo ali para nunca mais ter que falar disso, do que toda vez você esquecer porque você não entendeu? Esquecer não, né? Você não vai conseguir fazer o trabalho porque você não entendeu, né? Então, assim, colocando aqui num comparativo com o português, como crianças, a gente aprende primeiro a falar e depois a gente vai para a escola para estudar a gramática. Por isso que fica chato, né? Assim, né? Quando a gente vai fazer um curso regular, normalmente o propósito é o contrário. Por quê? Para que você entenda um pouquinho o que é o idioma para depois você começar a falar, né? Só que tem que ser bem entendido. Se você só pular isso, se você passar por cima dele também, né? O foco é você fala e entende por que você está falando. E quando você vê, você vai estar pensando. Então, justamente é o foco que a gente tem na escola atualmente, que você tem que saber do que você... entender o que você está falando. Você tem que estar pensando em inglês. Quando você está pensando em inglês, você consegue se virar numa conversa, entende? Porque se alguém te faz uma pergunta... se você decora uma resposta, por exemplo, você decorou uma resposta e a pessoa te faz uma pergunta diferente, você já não sabe responder. Eu trava tudo. Você não está pensando, né? Então, a ideia mesmo é você conseguir pensar no idioma a ponto de... se a pergunta foi feita diferente, você, muda a versão. Se você esquecer uma palavra, não lembro como que é, mas vou falar assim. E você vai fazendo isso, igual você faz no português, exatamente. Que legal. Até também sobre metodologias, existem milhares de metodologias. Para o público adulto, assim, a NetLingo trabalha com a metodologia de comunicação, de fala. Então, foca 100% na comunicação. E, claro, tem que ter gramática, porque em alguns momentos é necessário, né, como você citou. Mas, falando de talento aqui, o Márcio, ele pergunta, precisa ter talento? Porque eu tenho muita dificuldade, e eu me encaixo muito aqui com o Márcio, porque eu tenho uma certa dificuldade com o inglês. Hoje eu estou gostando um pouco mais de aprender, porque eu estou chegando ali no nível intermediário, então eu tenho mais prazer, então já não é mais tão difícil, tão trabalhoso. Mas eu lembro no início era muito trabalhoso. Você prefere, como diz o ditado, fazer uma pós-graduação, um mestrado ou estudar inglês? Eu prefiro fazer uma pós-graduação e um mestrado, porque isso não é só eu vejo que muita gente tem isso. E eu acredito que algumas pessoas têm mais talento também. Eu gostei da pergunta. Isso é mito ou é verdade? Olha, não sei se é bem talento, talvez uma habilidade, eu não sei. Skill. Pensar em outras coisas, né? Pensar em esporte. Tem pessoas que já nascem, parece que nasceram desde criança, estão ali chutando a bola e são Facilidade. mais facilidade. Então, assim, com certeza tem. Tem pessoas que nascem cantando, né? Mas eu acho que tudo que você quer fazer, que você tem dedicação, você consegue desenvolver, né? Então, isso seria mais ou menos a mesma coisa pro idioma, sabe? Se você tem interesse, se você quer saber, de alguma forma você vai achar um jeito de se conectar com aquilo. Então, é óbvio, vai ter pessoas que vão ter mais habilidade, mais facilidade, certo? Mas isso não quer dizer que quem não tem isso não consiga. Aí talvez é um esforço diferente, né? É uma dedicação, maior. exatamente. Mas isso é igual em qualquer outra coisa. Faz muito sentido. Eu digo pela academia. Se você coloca meta, 3 dias ir na academia. Sim. Aí você falta uma semana, por algum motivo, trabalho, viagem. Na outra semana você já não quer ir mais. Exatamente, exatamente. Aí quando você cria uma habilidade de ir 2 ou 3 vezes e passa aí 40 vezes que você vai, né? Você começa a passar uma semana, o teu corpo sente falta. Mas o inglês é a mesma coisa. Seria mais ou menos passa uma isso. semana sem estudar ou sem praticar ou sem ver algo, parece que está faltando. Mas esse processo é o mais difícil. Que é ali, sei lá, 90 dias, 60 dias, que é intensificação, né? Por isso que quem vai para fora, né, faz muita diferença. Porque você lá fora, você não tem para onde correr. Em 30 dias, você viu tudo aquilo que às vezes não viu em 1 ano, 2 anos de inglês. Mas ou numa vida, você né? percebe que isso daí é justamente o quê? A frequência, né? Frequência, a quantidade que você está exposto ao idioma. Aqui, infelizmente, você estando, né, num país que fala um outro idioma... O único idioma
diferente da América Latina, né? Todos falam Exatamente, espanhol, todos só falam a gente espanhol, fala mas isso português. ainda para, né? Mas você sai da sala de aula que você acabou de estudar, você não vai ter contato com ninguém falando inglês. Você vai sair da sala, você vai ter contato com, de novo, todo mundo falando português. Então, isso quebra um pouco, né? Quando você viaja para fora. E digo mais, assim, né? Só para não ficar dito que quem viaja para fora vai estar fluente. Não, não é Não, isso, né? porque lá só tem brasileiro. Porque se você for para um ambiente fora e não se comunicar com estrangeiros, né, com os nativos, você também vai voltar sem falar. Uhum. Então volta a ser assim a tua consistência mesmo, sabe? Assim, a tua dedicação para isso, quanto você quer fazer isso. E daí sim, aí vai ficar mais fácil para você, se você tá dedicado a isso. E a comunidade brasileira é muito forte. Eu lembro de alguns professores, o André, ou propriamente meu primo, que está em Londres, eles têm uma comunidade muito forte. Então, às vezes, eles moram num prédio que só Sim. tem brasileiros, Uhum. aí eles dividem a internet, eles dividem não sei o quê. Eles se unem e acabam um ou dois se destacando com o inglês. Mas E esses aí é o que se viram para os outros, que os É. outros acabam nem precisando do inglês. Isso Tem- é péssimo. Você vê a Péssimo. pessoa tá morando lá, mas ela se apoia em alguém que tá Uhum. falando português. E vivem o que vive o Brasil, porque eu fui lá, era churrasco, cerveja, refrigerante, suco, música Levando- brasileira, pagode. E eu falei, eu tô Tá no no Brasil. Brasil. Tipo, e todo mundo lá perguntando das coisas, e política, porque também eles não. A política daqui, das redes sociais, Aham. também chega lá e eles Claro. ficam só consumindo o que a gente consome. E vivendo lá, né? É muito, muito louco isso. Então, você vai ver que eles, independente se tem habilidade ou não tem, se eles não tiverem A dedicação mesmo não vai. eles não vão. Não tem vai. segredo, né? Não Não. tem café de graça. Não tem, Não exatamente. tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, assim. Você tem que entregar algo para você conseguir, né? Então, quanto mais você entrega, possivelmente o teu resultado vai ser mais rápido. Legal. Tem mais uma aqui, ó. Esse aqui é da Adriana. Fiz anos de inglês e não aprendi nada. Por que seria diferente agora? Pesada, né? Poxa, Adriana, me colocando contra a parede aqui. Mas acho que volta um pouquinho a tudo que a gente comentou até agora, né? Precisa ver como foi esses anos de estudo, tá? Eu acho que é na 5ª série que o inglês é inserido na grade curricular, se não me engano. Então, você fica da 5ª até você sair da escola estudando inglês. Então, você tem anos realmente de ensino. Isso não quer dizer nada, né? Porque a forma do ensino é precária, né? Infelizmente. E também eu me recordo, meu tio pagou por muitos anos para minha Uhum. prima fazer. E, claro, ela conseguiu ter uma base gramatical, mas ela não fala. Uhum. Eu acho que está muito atrelado isso à questão também, não da dedicação, claro, mas do processo da pessoa, na hora certa, no Uhum. momento certo. Porque, às vezes, a adolescente não está nem aí para o inglês. Não gosta, não tem muitas talento, coisas, não tem né? habilidade e não quer estar ali. Então ele vai obrigado. E você vê que hoje é uma coisa tão natural, né? E fácil. Fácil que eu digo, você Acesso, consegue né? ter muito acesso a muitos conteúdos, né? Eu vou te falar, né? Não falando da minha idade aqui, né? Que a gente não precisa citar isso, mas eu vivi na minha adolescência, por exemplo, eu escutava música no rádio, tocava uma música, ou eu entendia ou não entendia. Então, era assim, eu não tinha onde buscar essa música. Essa música, ela não estava disponível online. No Google não existia isso, né? Então, na época, a gente comprava CD. Se desse sorte, na capa do CD Tinha. vinha a letra. Mas, né, era muita sorte se Era tivesse isso. dicionário na raça. Mas então você não entendia as letras de Mas música, a facilidade né? emburrece. Não, isso sim, né? Mas tá aí, né? Tá aí, a gente pode usar a facilidade para melhorias, Pra né? melhorias. Mas enfim, mas respondendo a Adriana, realmente assim, que a gente tinha comentado anteriormente, né? Você passa muito tempo estudando, mas às vezes você não está estudando da forma correta, né? Porque também você não está focado nisso, né? Como você falou do adolescente. E tem outra questão também. O que muitas escolas até vendiam, acho que ainda vendem, né? E que é totalmente diferente do nosso propósito como escola, é a questão de turmas, sabe? Quando você não tem um atendimento um pouco personalizado, ou quando você não foca realmente no seu objetivo, fica um pouco mais complicado. Eu lembro de ter já trabalhado em escolas, e até a minha época de estudo do inglês, eu entrei em turmas, né? Então, o que eu percebia já na época era o professor, e que é o que acontece na escola, né? No ensino regular. O professor ele tem que seguir ali a metodologia, tem que falar tudo que está no livro, e tem 30 alunos em sala.
Não são todos que vão Não é. falar, não são todos que vão se destacar, não são todos que vão entender, e vai passando, né? Então, assim, é possível que também tenha acontecido isso no estudo dela. Ela foi estudando muitos, muitos anos, mas nunca focou no estudo realmente para ela, individual, né? Então, hoje em dia, com ferramentas e com próprias escolas que têm atendimento personalizado, isso facilita, porque você foca no que você está buscando. Customiza, E né? customiza, exatamente. O que que eu quero? Eu quero um inglês para isso, eu quero inglês para aquilo. Então, você vai falar de coisas. E daí volta aquela questão. A gente pode tratar de coisas que você gosta, que é o teu foco, que é o teu objetivo. Aí, para você gostar do inglês, opa, Fica mais já é um fácil. pulo, entendeu? Faz muita diferença mesmo. Uhum. E também aqui a gente colocou algumas das maiores dificuldades, né, dos brasileiros em aprender o idioma. O primeiro, galera, sério, dessa pesquisa, o primeiro tema dos brasileiros é vergonha de errar. Que maluquice. Que E eu vou maluquice. falar como aluno. Realmente a gente tem. Se você está estudando e você está num evento, sei lá, eu que trabalho, né, numa escola de idiomas, você está num evento e a pessoa sabe que você é de uma escola, ele já vem e chega para falar. E aí vem aquele, hoje eu consigo desenrolar, mas você sabe, mas você trava. O que atrela esse processo? Algum trauma de programa neurolinguístico ali, que a pessoa, em vez de praticar a comunicação que ela tinha, ficou muito na gramática, não Uhum. sei. Não é algo só que eu já passei e passo às vezes, mas hoje mais tranquilo, mas que a maioria dos brasileiros tem. Vergonha. Numa empresa, o gestor não faz aula com o analista porque ele tem medo de errar. Ou o estagiário não faz aula com o diretor, mesmo sendo uma empresa horizontal às vezes, né? Não sendo uma empresa tão vertical, enfim. Então, o que você atrela a nós brasileiros a ter essa vergonha? Eu acho. Inicialmente, eu acho que o brasileiro é um dos únicos povos que pensa que para falar você tem que falar perfeitamente. E aí volta aquela questão. Nem o português a gente fala, né, Direito. gente? Né? Acho que o principal foco é você pensar que você tem que se comunicar. Se você está conseguindo se comunicar, e quando eu falo se comunicar, não é só que você vai fazer gesto, mímica, não é isso, porque também isso não é bem uma. Você consegue se virar, né? Você vai viajar, você se vira. Mas é bom você conseguir se expressar, você colocar, né, as tuas palavras. Então, assim, mas tirar um pouco dessa questão que os brasileiros, eles têm muito disso, isso é E os comprovado. indianos chegam falando, os Todos, chineses. todos. E eu vou falar até do oposto, né? Na escola, além do inglês, como eu trabalho com português para estrangeiros, eu tenho muitos alunos estrangeiros. Então, eles chegam falando errado, mas eles não estão com essa percepção. A única coisa que eles têm é assim, o orgulho de estar tentando aprender algo novo. E eu acho que talvez isso falta um pouco, sabe? Eu vou ser ousado. Eu acho que essa questão do principal medo de errar, o inglês, dos brasileiros, eu vou dizer, acho que está atrelado à nossa cultura da zoeira. Da também escola, é porque possível, de das gerações. bagunça, assim, de... Que aí erra, errou. Porque você vê, tipo, Pode a ser. Anitta começou a falar, errar inglês, espanhol. A galera, em vez de ir lá, nossa, que massa, você tá aí se dedicando. Não, ela não sabe falar direito. E daí, claro que ela não sabe falar direito, ela é brasileira. Ela tá aprendendo, Ela né? tá aprendendo. Então... E no processo, e essas pessoas que não têm medo de errar, que a Anitta é uma dessas, acabam se expondo mais, só que a maioria que tá no bastidor, ó, metendo o cacete. Mas daí quando fala, né, que tá lá representando bem, aí a pessoa fala assim, nossa, deve ter pago escola particular, babá. Ninguém vê, assim, necessariamente o esforço que a pessoa fez, né? Então, Tem um vídeo da mãe dela, né, falando. tem, de como ela foi cobrada, Não, a mãe dela assim, exigia né? e depois, Exato. quando ela ficou adulta, Ela ela agradecendo, agradeceu né? a mãe. Obrigado por insistir tanto, porque hoje, para eu aprender, eu tive menos dificuldade, porque eu já tinha uma base, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem um pouquinho de síndrome, né, de vira-lata, que o pessoal fala, que, assim, a gente já se rebaixa naturalmente. Então, se vai vir um americano, alguém falando outro idioma, você, ai, não posso falar porque eu tô falando errado. E, na verdade, esse acho que é o pior ponto, né? Você tem que falar, tem que desenrolar, independente se você tá... Eu até falo muito pros meus alunos isso, se por acaso você está desenvolvendo o idioma e você está trazendo ele para uma conversa e você está se esforçando, e de repente você encontra alguém que vai ser grosseiro, porque na minha opinião é uma pessoa que é grosseira se ela estiver ali falando no idioma dela e estiver te cobrando, né? Então, assim, eu já não acho legal. Mas a gente sabe que vai ter isso, e é um dos medos, né? E eu costumo falar isso para os meus alunos. Se acontecer com você isso, você está desenrolando, tentando, cometendo erros, mas está desenrolando com um americano, e ele
fala, ai, desculpa, não entendo. Você fala assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos falar em português? Porque eu falo português e Olha inglês. que Você fala massa. português? Então, eu falo 2 idiomas, né? Então, se você Que não tá conseguindo massa. entender, vamos falar em português. E sabe, porque assim, Speak português. exato. Se você parar realmente para colocar na ponta do Sim. lápis, você tá mais desenvolvido do que a Uhum. pessoa com quem você tá falando. Tem uma reportagem, um menininho faz uma pergunta pro Cristiano Ronaldo, Ah, sim, acho que é em acho que inglês, né? aham. E Ele é aí, japonês, né? ele Ele é é japonês, e japonês. todo mundo ri. E o Cristiano fica loucaço. Ah, ele tá tentando, tipo, Exato. try, please. Muito legal. Exato, mas é Muito legal. mais ou menos por aí. Só que a gente não recebe muito incentivo no erro. No erro. No erro não, né? Na tentativa. Então a gente não tem esse costume Incentivo, de não, tipo, incentivar. vai, Continua. continua. E isso também trava muitas Algumas pessoas. pessoas acabam barrando. E quebrar esse medo tá muito nessa relação de fora, de você ter essa experiência, para quem tem mais bloqueio, né? Uhum. E volta a falar. Quanto mais você falar, o teu processo vai ser mais rápido. Mais rápido. Quanto mais você se segurar para você falar, aí vai ficar lá na pergunta de novo, por que eu estudo há Tem 5 uma anos e não gramática falo? excepcional, tem uma gramática excelente, talvez o caso da Adriana aqui. Aham. E aí chega na hora de falar, bloqueia. É. Exatamente por esse motivo. Mas daí Não se volta... expor, não se joga, né? Você tem que falar, você vai ter que fazer isso, porque como qualquer outra atividade que você faz, acho que é bom encarar isso mesmo como uma atividade, sabe? Porque para qualquer outra atividade, você não começa, sei lá, É progressão, né? vou começar um esporte. Você não começa bem nele. Mas daí você não vai fazer? Então você não faz, né? Então você para. Então, assim, se você vai cair, vai tropeçar, vai se machucar, ok. E daí, quando você vê, você já se habituou com aquilo, mas você não deixa de fazer. Tem uma percepção também, vindo dos anos 90 também, das franquias, correlacionado ao você, pelo menos, saber entender. Então, no sentido, assim, um método que mostra que você tá sabendo. Então, você fica lá na gramática, não, eu tô sabendo, ele Tô perguntou. sabendo, Mas é o que você falou no início aqui do podcast. Aí vem alguém, pergunta de um jeito diferente, você trava, porque você tá no livro ali, né, como a questão da tradução literal, Aham. né? A gente tem esse costume de tudo traduzir literal, e não tem nada a ver, né? Isso aconteceu, teve uma época muito grande, acho que. Não lembro se foi. Não me recordo quando aconteceu, mas teve um boom muito grande de escolas ou professores particulares oferecendo o inglês que você. 30 horas você vai sair falando Fluente. 100 frases. 100 frases que não sei o quê. Eu acredito que a pessoa saia de lá falando 100 frases. Porque isso você decora, né? Se você passar um dia decorando Mas 100 juntar frases, você... tudo essas frases. Aí volta naquilo que eu comentei. Aí, se eu tenho uma frase pronta, eu sei responder ela pronta, se alguém fizer uma frase diferente, uma Trava pergunta tudo. diferente, você já não responde. Então, Buga já. você tem que pensar em inglês. Você não tem que decorar, né? Você decora algumas frases, algum vocabulário que às vezes É você necessário. precisa porque, né? Sei lá, uma conjugação, enfim, tá? Mas, de forma geral, você tem que saber pensar no idioma para você falar. Isso vai ser para todos os idiomas, mesmo que você, né, tenha ali, tem uma sequência, eu vou decorar aqui. Decorou? Ok, agora como é que você coloca isso, né? Como é que você vai expressar isso? Ah, tá, eu tenho que pensar para isso. Então, você tem que pensar no idioma para que ele fique. Para que daí sim você consiga falar, ó, tô falando aqui, tô tranquilo. Igual a gente tá fazendo aqui, ó. Eu tô conversando, Fluido. se eu esqueço uma palavra, eu falo, ai, tá, como é que era? Ah, ok. Não lembro, mas vamos falar de outra coisa. Pronto, você desenvolve. Agora, quando você decora, isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Você fica muito quadradinho. Né? Não dá pra ser. E sobre falsos cognatos, acho que esse é um tema muito bom, porque muito engraçado. Eu já me caí algumas vezes, né? Que até que eu comentei com você do Actually. E, enfim, existem palavras que são muito similares, a pronúncia, o ouvido, e muitas vezes a gente não se atenta e comete gafes enormes. Eu vou dar um exemplo de um aluno que disse para nós, o Márcio, um abraço para você, Márcio. Ai, você vai falar disso? Meu Deus. Lembra? Ele chegou, acho que foi nos Estados Unidos, né? Em Nova York. Ele foi pedir um cachorro quente. Como que foi? Porque a Coca, né? Ele queria um cachorro quente e queria acompanhado, né? De um refrigerante, ele queria uma Coca-Cola. E ele acabou falando algo que... Mas isso é um nome mesmo ou é um apelido? Igual, nós temos vários nomes, né? Não deixando explícito aqui, não né? deixando explícito. Mas tem vários nomes aqui que a gente dá. É um apelido, né? É apelido. É um porque apelido. É um apelido. É um apelido. Tá. Então, ele foi falar que ele queria pedir uma Coca-Cola, né? E ele deveria ter falado Coke,
né? Coke. One Coke. Mas ele acabou falando de uma forma errada e esse, infelizmente, é um nome, né, para uma parte do corpo que... né? Tá, Enfim, todo mundo né? conhece, Que todo mundo né? conhece. Mas ele insistiu muito nessa pronúncia e, ok, eu acredito que a pessoa que estava ali escutando achou Percebeu que engraçado, ele né? não Achou era dali, mas deu engraçado. risada. A gente também ri dos gringos que chegam aqui. Exatamente. Então ele tava falando errado. Falei assim, tem certeza que você quer isso? Né? Então, tem certeza que você quer? E ele insistia porque ele tava achando que ele A tava pronúncia falando, né? do negócio é o pipi. É o pipi. pipi. Pro meu filho é pipi. Filho, vai fazer xixi, né? Vai fazer lá pipi. Como que é? Ele falou que é Coke? Coque. Coque. Uhum. Esse é o nome que dá, Isso. mas no... Pra uma parte masculina. Ok. Só que ele disse, tipo, várias vezes, Sim, ele ficou insistindo, repetindo. E aí o cara ficou rindo dele, ele não entendeu, Porque né? ele pedia, né? Eu não lembro a frase que ele usou, acredito que é algo como I want a hot dog and a cock. Please, I want a hot dog and a cock. Like, repetindo muito essa informação. E ele queria uma coca, ele não queria outra coisa. Objeto. Mas, objeto. Puta merda. Mas engraçado. isso é uma coisa que pode Acontece, normal, é a Pode pronúncia. acontecer, A gente erra. Tem uma outra também que ela comentou, ela é advogada, né? E ela falou sobre lawyer e lawyer. Isso. Né? Tipo, são ela palavras... não se atentou nisso, Uhum. né? E nossa, deu uma gafe gigantesca. Ela deveria ter falado que era lawyer. E ela falou liar, que no Que caso é mentiroso, né? Então, ela foi Advogado. comentar, eu sou... O que você é, né? Eu sou uma mentirosa. Porque são palavras que são próximas. No inglês nós temos, né, muito... No português nós também temos essas palavras, só que a gente tá tão habituado a falar que isso não faz diferença. Agora, quando você vê isso no inglês... então, esse tipo de palavra é algo que talvez você precise inicialmente decorar, para entender, certo, né? Você decora ela de uma forma correta, porque você, quando tá aprendendo novo vocabulário, você acaba decorando, né? E depois ela vai se tornando comum na tua conversa, né? Mas os falsos cognatos a gente vai falar, né, um pouquinho mais, trazer alguns aqui. São coisas que são perigosas. É muito perigoso. Precisa tomar um cuidado. E acontece, porque no próprio português, dependendo da região que você está no Brasil, que como os Estados Unidos é muito grande, você, por exemplo, ratear, né? Para nós aqui do Sul, pode ser, eu vou pegar esse material e vou ratear entre X pessoas, fazer um rateio. E pode ser ratear de reclamar. E dependendo da pessoa, se você cita o ratear, mas como assim? Ratear para mim é reclamar. Como assim você vai ratear? Não vai fazer sentido, né? Então é a mesma palavra, mas dependendo do contexto, ela tem outra concepção. Sim. E isso é normal, faz parte, né? A maior dificuldade é essa, quando erra, não pode bloquear, tem que levar né? Continuar, né? Na brincadeira ali. Exato. Eu me recordo uma vez, eu tava viajando, e daí eu fui pedir um hambúrguer, né? Aí eu cheguei lá, brasileirado, e pedi um hambúrguer. Please. A pessoa olhou pra mim e falou... Tipo, hambúrguer? I don't understand. Eu falei, tipo, meu Deus, ela tá feitando, né? Eu falei, cara. Isso aqui, ó, hambúrguer. Daí eu, this please. Daí ela, hambúrguer. Eu falei, yes. Era isso que você queria ouvir. A fala, né? O jeito Sim. nosso de falar. Eu vou te falar que tem muitas situações que a pessoa poderia colaborar um pouquinho, dar uma ajuda, principalmente se ela percebe que você é um estrangeiro, né? Mas a gente tem que tomar certo cuidado porque tem muitas palavras que não é por falta de consideração ou querer ajudar. É porque realmente eles não estão entendendo, né? Então, principalmente palavras que são, como a gente vai ver nos cognatos, né? Que pra gente fazem muito sentido no português, se você fala uma palavra errada, como eu falo português, eu imagino que você quis falar aquilo, então, ok. Agora, pra eles, essa palavra errada, ela é uma palavra errada. Então, não é porque ele não tá querendo te ajudar, hambúrguer, né? ele não entende hambúrguer, o som. É o som, exatamente. Então, pode fazer muita diferença. Às vezes, assim, no teu caso, você tá num local específico, a pessoa tá vendo que você é de fora, eu acho que ela meio que pode tentar associar. Mas tem palavras que não dá. Tem palavras que são diferentes, realmente, fazem totalmente, não fazem nenhum sentido para eles no momento que você tá falando. A gente vai falar de algumas ali, daí... Isso, vamos tocar então. Qual é o falso cognato? Tipo, por exemplo, que eu citei, né? Actually.
Na minha cabeça, né, tipo, atualmente, né, eu Uhum. pensava isso, mas não tem nada a ver, né? Não, essa palavra actually muitas pessoas usam para falar, né, actually, como se fosse, né, nos dias atuais, né? Mas actually é na verdade. Na Então, verdade, na verdade, né? tarará. Uhum. Até dependendo da fala, vai, né? Mas dependendo não tem nada a ver, né? Realmente, porque se você for parar para pensar, na verdade, né, ó, na verdade a gente tá falando sobre esse assunto. Agora, quando eu falo atualmente, é algo que tá acontecendo, né? Então, assim, são coisas que são Bem diferentes. diferentes, né? Faz Uhum. muita diferença. Então, a questão dos falsos cognatos, a gente tem que ter um cuidado especial, né? Para que também eles entendam o que a gente está falando, né? Uhum. Pensar que, para um brasileiro, eu vou entender, talvez, quando você fala isso, eu vou, ah, não, você tá falando errado, né? E talvez te falar. Mas para um estrangeiro, ele vai considerar isso como uma palavra absoluta que você está falando. Sim. Então, né? Então, você tem que entender. Então, existem palavras que podem ser até, de certa forma, perigosas, como o lawyer e a Lauer. então Liar. faz diferença mesmo que você está falando, né? Que foi o que nesse caso aconteceu com a nossa aluna, né? E tem outras, né? Por exemplo, uma que clássica, que é o pretend. Essa palavra eu E é gosto. difícil tirar, né? É difícil tirar porque assim, ó, Porque... ela é muito próxima do pretender brasileiro, Uhum. né? Então, eu vou te falar que eu já tive situações de estar fazendo entrevista com um possível professor, isso há alguns anos atrás, né? Mas aconteceu. E o professor falar realmente, I pretend to be a teacher. Então, assim, de querer dizer, né? Eu pretendo ser um professor, trabalhar na escola e tal. E, gente, a palavra pretend é fingir, tá? Ele tava Então, fingindo. então Caraca. assim, né? Então, Nada a ver, nesse né? caso, ele estava falando, eu finjo ser professor. Então, Uhum. como eu falei, como brasileira, eu entendo o que ele quis dizer, Sim. que ele fez um erro. Mas como estrangeiro, a pessoa iria não Ela entende, não né? tem essa Ela não correlação. vai ter, porque ela não conhece a palavra pretender, né? Ela não Uhum. conhece essa palavra, que é uma palavra brasileira. Então, né? Então, teria essa dificuldade. Então, o pretend é uma questão, né? Uhum. Acho que outra que é muito também é o parents. Nossa, parents. My parents. My Daí o cara fala, parents. eu tenho um monte de parente. My parents. E não é Não isso, é, né? Então, né? é muito difícil associar que é só o pai e a mãe, né? Uhum. E que aqui a gente fala pais, né? Pais, meus pais, né? Uhum. Então, a palavra para isso no Meus inglês é pais e parents, parents. né? Então, só que você fala my parents, família toda, né? E não é assim, né? Então, essa é uma outra palavra que também é muito comum, Sim. né? De ter erro, né? Tem um que eu acho engraçado, acho que tem num filme, push. Aí a pessoa tá lá Hum, puxando, push, não, push, ele, não, e aí aham. acaba explodindo, acho que era uma bomba, era pra empurrar, pra jogar, né, que puxa é Exatamente. empurrar, né, Exatamente. e Então, aí, cena bem engraçada. essa é péssima, porque é muito, né? Push, Uhum. é muito puxar. Tipo, você tá ali, né? Ela é essa daí, realmente. E até dependendo de alguns locais aqui no Brasil, prédios, alguns shoppings, assim, talvez assim, que eles percebam que tem uma movimentação que pode ter de estrangeiros, você vai encontrar essas palavras Uhum. nos locais, Nos né? locais. Então você vai encontrar um push lá e a pessoa fica lá puxando. E na verdade deveria estar empurrando, né? Empurrando. Essa é bem uma das Bem clássicas famosa. também. E Que tem mais que a também gente tem? date, Date. se fala, Depende. depende, Não né? sei o que você quer dizer. Que a gente chama tipo tipo, claro, data, mas não é data. A pronúncia Data de dia? é, De dia? Ah, tá. Então, date é data. é data, E data é dado. é dado. Repeat, Vamos, please. ok, vamos reformular essa. Tá, então a gente tem a data, né? Hoje é dia 5, Aham. hoje é dia 10. Isso é o date. Tá, Date, date. é a data. Ok, tá certo? Então, Isso, tá, ok. beleza. Mas existe a palavra em inglês, data. D-A-T-A. Data. Só que isso é Não é data. dados. Ah, Dados, dados. informações que eu tenho no banco. E se Até a gente pronuncia fala. data? Já ouviu falar database? Aham, database. É data. É os. Isso. Aham. Que Só que daí você vê a palavra os data. dados. Você vê a palavra data. Data. Nossa, é o dia, né? Não, é os Confunde um dados. pouquinho, né? São Confunde. os dados, são os dados. Que Quando legal. você não utiliza isso, né? Por exemplo, eu falei do database, para quem trabalha, talvez
com dados, né? Isso é meio que parece meio óbvio, mas, né? Só que quem não vê, não tem esse costume, vai olhar a palavra como data, realmente, né? E fazer Show de bola. Uhum. Realmente, galera, no nosso canal aqui vocês vão ter vários podcasts como esse, falando, né, de cognatos, vamos falar de regra, vamos falar de comunicação. Então, hoje é só o nosso primeiro podcast, né, com a Karina, falando desses temas. E a gente tem também uma surpresinha, que é algo que eu me bato quando você está estudando com um professor. Ele pode ser até gringo ou brasileiro, ele de alguma forma ele está sujeito a falar mais devagar para você, de alguma forma para você entender. Claro, vai subindo o teu nível, ele vai dificultando, mas você pede para repetir, ele repete e você pega. Mas muitas vezes num filme passa. Você pega o contexto ali e vai embora. Né? Mas coisas importantes, às vezes, no contexto, vai embora. E aí a gente vai fazer esse quadro para entender um pouquinho desses contextos, falar um pouquinho desses vídeos, beleza? Bom, vamos lá, vou pedir aqui pro Andrew, se ele puder, Andrew, nos ajudar nessa. Colocar um dos vídeos aqui pra gente. Ó. Então ele vai colocar o vídeo do The Chosen, do grande Jonathan, né? Um ator The Chosen faz muito sucesso aí. Eu não sei, ia sair da Netflix, voltou, enfim. Eu acho que voltou pra Netflix, né? Acho que se ainda não me tá. engano. Não sei se pode citar o nome deles, mas eu já falei. Agora já era. E então a gente vai começar esse quadro, galera, para eu como aluno e ela como professora, para a gente trocar uma ideia sobre o que tá rolando nesse filme, beleza? Bora lá, toca para nós, Andrew. I'm just getting started. Woe to you Pharisees! You tithe mint and dill and cumin, measuring carefully Para um the pouquinho. last... Que ele disse? Meu Deus. Cumin? You tithe mint and dill and cumin. Exatamente. Ele trouxe várias palavras, né? Ele trouxe várias palavras diferentes. É muito difícil. Vamos começar até Tem falando... o sotaque dele também. Ele fala ali do... o título, né? Do vídeo, né? I'm just getting started. Então, ele já começa falando assim que, né? Eu só comecei, né? Tipo, é só o começo. Essa é uma frase bem, bem impactante porque ele tá falando, mas a gente pode usá-la em vários contextos no inglês, tá? Porque eu posso falar de, como é que tá aí como é que tá a gravação, né? Então, você pode utilizar ela, I'm just getting started, só tô começando, mas Isso ele em já qualquer usa contexto. num tom, né? Num tom mais suave. Exatamente. E ele começa falando, então, ele tá tendo uma discussão com Os os fariseus. fariseus, né? Então, ele tá trazendo ali por alguma situação que aconteceu, né? E ele vai trazer muitas palavras, inclusive que até seria interessante se a gente conseguisse falar de todas elas de forma separada, mas são muitas palavrinhas que ele está trazendo. Mas essa palavra especificamente, cumin, aqui é cominho. Sério? O tempero, né? Tempero? Especiarias? Porque ele fala muito disso, de especiarias, porque ele está comentando, vamos, né, se eu consigo explicar, porque isso tem uma questão religiosa, né? Ele está no mercado, ele tá no que mercado. o pessoal está usando levava os animais, né, para o sacrifício. Isso. E nessa época estava usando isso como comercial, né? Então o pessoal estava usando muito mais como uma forma de monetizar do que propriamente da fé. E ele fala ele fala outras palavras, ele fala menta, ele fala algumas outras especiarias, tá? Mas ele falou ali? Falou. Eu peguei. Ele fala um pouquinho. Se quiser voltar um pouquinho ali. I'm just getting started. Woe to you Pharisees! Uhum. You tithe mint and dill. Mint and dill. Esse dill que Dill. que é endro. Então, são algumas palavrinhas que a gente nem usa no nosso contexto, no nosso dia a dia, tá? Mas ele tá tentando, nessa partezinha ali, falar que os fariseus, no caso, né? Eles dão muita importância para limpeza espiritual. Se eu não me engano, eles fecharam o templo e as pessoas não podem entrar, alguma coisa assim. E as pessoas que estão fora, elas estão com fome, né? Elas estão passando fome e necessidade. Então, ele fala assim, vocês usam tudo isso, todas as especiarias, tudo isso para limpar a alma, para estar limpo para Deus, enquanto as pessoas estão aqui fora morrendo de fome, passando necessidade. A discussão dele, se eu não me engano, é para ele entrar, né? Não sei se ele quer que todo mundo entre ou se é para o pessoal ter comida, né? Mas ele começa falando disso. Ele usa também uma outra palavrinha no começo lá, que é o W-O-E,
e é dificuldade, problemas, situações. Então, ele fala, as pessoas estão com essas dificuldades. Isso é uma palavra? É uma né? palavra. Uma palavra. Uhum. Mas não é gíria, nada. Não, Eu não, não. É conhecia. dificuldade. É até um pouco mais... não digo formal, mas ela é pouco utilizada, né? Uhum, Porque eu nunca aqui ouvi. também lembrar que o contexto que ele fala... A gente tem que lembrar que existem as formas de fala, né? Então, existem formas mais formais, mais informais, mais antigas. Existem vocabulários mais antigos. Igual aqui, se você Sim. vê uma novela de época, uma novela, um Voz filme... me ser. você vai utilizar outras estruturas, né? Então, é uma forma interessante de você ter vocabulário que você conhece, né? Mas às vezes ela é muito específica, né? Para uma situação bem específica, que ele está falando de um mercado, por exemplo. Então, ele cita especiarias. Então, né? Em que momento talvez você vai usar especiarias? Vai ser bem raro. Mas por que não, né? Então, você consegue entender Sim. toda a ideia Legal. aqui. Uhum. Pode passar lá mais um pouquinho. And human, measuring carefully the last speck while neglecting what is actually important of the law. Ó, parar um pouquinho, né? Actually. Então ele fala. Actually, na verdade. Né? E ele fala, então, que vocês estão fazendo isso esquecendo realmente do que é o mais importante, né? Do que está relacionado à justiça. Então, vocês estão ali se protegendo, se limpando preocupando. espiritualmente, né? Mas não estão pensando no povo, né? Como o povo está sofrendo. Vamos lá, mais um pedacinho. Justice and mercy and faithfulness. You blind guides, straining out an act, Ó, essa é legal. Ah, perdão, pode colocar mais um pedacinho? following a camel. Pode. Uhum. Essa é uma expressão muito interessante, muito interessante. Aqui ele está trazendo, ele está falando disso, ele continua com esse posicionamento de vocês estão fazendo, né, as coisas sem pensar, vocês pensam em vocês, né? Então ele traz essa informação. Eu até anotei porque é uma frasezinha grande que é um idioma, é uma forma. Um idioma é o que a gente chama aqui de expressão, sabe? Quando a gente fala, Uma expressão. chovendo entendi. canivete, Aham. né? Isso aqui é uma expressão. E ele fala, e no inglês a gente Chovendo chama na isso... molhada. E a gente chama isso de idiom, né? Idiom. E ele falou assim, straining out the net, swallowing a camel, tá? E isso quer dizer assim, você tá dando... A primeira frase você tá olhando os mosquitos ou os bichinhos e esquecendo dos camelos. É isso que ele fala. Que é grande, né? Que Que tá ali do lado. mas o que ele quer dizer realmente é isso. Então, você está dando detalhes, né? Se concentrando nos pequenos detalhes, que é a purificação interna deles lá, e está se esquecendo do que é grande, que é a população, que eu estou te trazendo aqui, né? Esse é o impacto que ele quer trazer com essa fala. Que legal. Vamos lá. Look at these people. What have you done to help them? We have taught them how to observe God's perfect law. Pode parar um pouquinho, né? Ele pergunta ali, né? O que vocês estão... Olha essas pessoas, o que vocês estão fazendo por elas, né? E ele diz que eles estão ajudando eles a absorverem a lei de Deus, né? Mas eles estão com fome. Então, nesse momento ali, para eles, a lei, o que eles ensinam não faz diferença pensando no que eles estão passando, né? Ok, vamos lá. We defy and break and encourage others to deviate from it. All of you, this man is dangerous. He's leading you astray. His words bring Ok, hope and aham. Então, ele fala ali também, né? Agora ele quer colocar ele, né, na posição, né, de... Olhem para esse homem, ele é perigoso. Ele está levando vocês a serem a serem do contra, né? Ele tá tentando influenciar vocês para que vocês protestem ou que vocês, né, estejam contra a gente. Então, ele está trazendo vocês para serem os extraviados. Basicamente, é o que ele fala, quando ele até usa a palavra astray. Vocês estão Isso sendo... os extraviados, as pessoas que estão sendo do contra, né? E essa palavra? Cuidar. Cuidar? Cuidado. aham. Cuidado? Quando você está se cura, acho que é melhor. Se curando. Curando. Pode ir. His words are blasphemous, heretical. I say, woe to you, Pharisees, for you love the best seat in the synagogues and greetings in the marketplaces. Ele tem os melhores assentos na sinagoga, né? Tem os melhores locais, né, nos mercados, enquanto o pessoal tá...
Então volta aquela. Aqui é uma. Um recorte. E é uma discussão bem impactante do fato assim do rico, né, com a pobreza. E ele quer trazer, Esse comparativo, né? Inclusive, né, mostra bem as vestes, né, tudo Sim, isso. exato. Então ele está trazendo ali, exatamente como ele fala, as pessoas que estão querendo protestar, mas na verdade, são os pobres tentando, né, se manter né, contra ali os ricos, no caso, né? Então, finalzinho, acho que só... Recant your insulting words. Ele diz ali, cognato ali, é insultar, não? O que ele diz? Desculpa. No, recant. Isso. Ele retire suas palavras. Suas palavras, Tá. exatamente. Right now. Muito Recant show. your insulting words. Recant. Então, retire os seus insultos, as suas palavras. E quando ele começou, ele já começou com eu só tô começando, né? Não, E vai longe. Vai longe, porque Muito bom. a gente sabe, né? Muito A história. bom. Temos mais um aqui, Andrew. Brigadão, manda lá pra nós. Esse é clássico, né? Are you ready to order? Ok, vamos já no comecinho, né? Acho que tem essa fala ali que é bem importante, que é a forma... Are you ready to order? Yeah. Are you ready to order? Essa forma é a forma que, na verdade, a gente fala sobre fazer pedido, né? Vocês estão prontos para pedir? Né? Então, to order seria o pedido. Isso, fazer um pedido, exatamente. A gente tem várias formas, né, de fazer pedido, que acho que ele até vai falar ali. Aí eu vou esperar ele pedir, daí eu comento sobre outras possibilidades. Pode colocar. Yes, I'll have the chicken. Ok, pode parar aqui, ó. I will have the chicken. O olhar dele é muito bom, esse cara. Mas ele usa ali o I will have the chicken falando que ele vai escolher, né? Eu vou escolher esse, vou ter esse. A gente também usa muito o go for, que é uma forma é um phrasal verb, que você perguntou, né, dos phrasal verbs. É uma forma de falar, eu vou por esse, eu vou optar por esse, né? Então, I go for, ele poderia falar, né? I go for chicken, for example. Então, ele poderia falar, eu vou de frango, né? Ele já deixa... I go for. Né? Ali ele falou, you have, né? E aqui ele fala o que ele quer, né? White meat only. Fazendo uma referência, obviamente, uma brincadeirinha, né? Que ela é branquela, né? Carne branca. Ok. Only. Vamos ver. Perhaps salad? Perhaps not. Pode parar. Essa frase é engraçada, porque ele traz ali, né, falando pra ela que uma salada, né? Imaginando, né, que é uma lady, uma donzela, né? Vai estar de dieta, vai querer uma salada. Ele termina a frase com perhaps, né? Perhaps. Como seria assim, talvez, né? Talvez uma salada. Perhaps. E ela diz, perhaps not. Tipo, talvez não, né? Então ela traz essa... talvez não, né? O perhaps pode usar em qualquer situação, então. Sim, ele é... Informal. Ele deixa a frase bem informal. E o mais engraçado desse aqui é que ela usa também pra falar... Not, né? Perhaps not. Como se fosse Você pensou isso? Não. Né? Então também é bem engraçado. Aí ela começa a fazer aqui agora o pedido dela e é assustador, né? Porque, na verdade, né? Ela vai comer tudo que tem no cardápio. Esse smothered... Como é que fala? Smothered in onions. Então, isso. Ele quer... ela quer uma carne, né? Ela quer totalmente coberto, ou totalmente... não enrolado, mas... Como são onions, ela vai querer isso com as cebolas. Não sabia. Como se fosse um smoothie de cebola. Bem cremoso, né? Legal. Mais um pedacinho lá, vamos ver. Steak smothered in onions, a rack of ribs, pasta with extra garlic. Aqui ela já exagera, né? Se eu conseguir voltar só um pouquinho, Leandro. Aí. Smothered in onions. Ok, agora. Então, ela vai pedir, né, carne, ribs, que é normalmente de porco, né? Mas mais engraçado, né, que ela pede pasta with extra garlic. Alho extra. Então, ela quer... Garlic. Então, ela quer o macarrão dela com muito alho. Muito alho. Bom demais. Ok. Pasta with extra garlic,
French fries with lots of vinegar Ah. and Uhum. Ela quer batata frita com muito vinagre. Gente, deve ser. Não sei, você já comeu batata frita com vinagre? Deve ser péssimo, né? E ela ainda quer um Olha extra, né? só. Mais um extra, uma porção de anel de cebola, né? E pra a terminar, side of onion rings with lots and lots of sauerkraut. com muito chucrute. Esse chucrute é esse. Como é que pronuncia isso? Sauerkraut. Sauerkraut? Aham, esse é o chucrute. Caraca, Aqui a chucrute. gente fala também repolho, né? Ah, Repolho. Nossa, tudo que. Tudo, não, é tudo pra assim fazer. Né? Ela tá querendo de todas as formas, né? Ficar bem, bem alimentada. Como é que termina ali? Vamos ver. Acho que ela só. Bem engraçadinha. Esse ele é um clássico, né? Então, aqui, dois vídeos totalmente diferentes, né? Até para ver. No primeiro vídeo, a gente tem a questão de palavras, que são palavras que não são tão comuns, não são, né, utilizadas assim numa rotina de dia a dia, porque tem a relação histórica, né? E também tem a questão do próprio acento do ator, né? Da forma como ele fala, que também é exigido para esse estilo de filme, né? E o segundo, ele já é bem mais despojado, ele, né, já traz ali um americano bem mais solto, bem mais natural, né? Então, a conversa ali bem mais tranquila. E também ele fala daí um pouco de comida. Então, que comida talvez é um assunto mais tranquilo, a gente consegue... Não é uma discussão também, né? trazendo nossa conversa do dia a dia, né? Então, são dois bem diferentes, dois temas bem diferentes. Mas eu acho muito legal e muito válido, assim, você acompanhar, você assistir e perceber essas palavras, assim, né? Porque você vai pegando, mesmo que de início você não entenda o que está acontecendo, você vai escutando, vai adaptando ali, você vai acostumando o teu ouvido também com a pronúncia. E quando você acostuma, porque como você falou, né? Em sala, às vezes, o professor ele vai fazer um esforço para ser um pouco mais tranquilo, falar de forma mais clara, né? Porque o objetivo da sala ali é você estar aprendendo. Depois, com um certo nível do idioma, a conversa fica um pouco mais rápida, mais natural, digamos assim, né? Mas inicia um pouco mais lento. E quando você pega um vídeo, assim, você pode perceber que até pra gente pausar aqui era difícil, né? Porque você primeiro tem que entender o contexto, aí vão esperar uma frase completa, né? E depois vão aparecendo as palavrinhas ali. Mas, como tudo você consegue colocar uma tradução, uma legenda inicialmente, você pode tentar fazer isso e adaptar até na tua rotina de estudo, né? Porque você fazer uma leitura ali, né, do que está acontecendo, você começa a associar e às vezes coisas, por exemplo, ali a gente falou de cebola, de alho, nossa, eu não conhecia essa palavra. Garlic. Então assim, às vezes é uma coisa que quando você gosta de um assunto, por exemplo, você gosta do filme e você passa a entender o que ele está falando, Fica bem melhor para aprender. e depois você não esquece mais essa palavra, sabe? Então, assim, eu indico muito assistir filmes, mas eu indico principalmente escutar música. A música, ela faz uma diferença muito grande no aprendizado. Porque quando você escuta o filme, raramente você vai repetir, né? Você E a tá música ouvindo. você fica. E a música você canta, né? Então, assim, é até perigoso se você tá cantando errado. Então, sempre, se você gosta muito de uma música, dá uma olhadinha, tem a letra, olha ela, entende o que ela tá dizendo, e daí você vai perceber também que você não vai cantar mais errado. E é um fato muito, muito legal. Por exemplo, alguns cantores, eles não têm o idioma inglês, mas eles cantam em inglês perfeitamente, porque eles treinam. Sim, treinam, tem o ritmo, né? Né? Eles vão aprender. Isso não só o brasileiro, né? Mas é muito comum você ver isso de outros países. O inglês, ele tá em tudo. Então, até relacionado a outros países, assim, é muito natural você escutar uma música em espanhol que tem 2, 3 palavrinhas em inglês. Aí você escuta uma música, hoje, né, com o fenômeno aí do coreano, de outros países asiáticos trazendo música, as músicas, elas estão metade no coreano e metade em inglês. Então, assim, eles também vão trazendo isso porque é mercado, faz todo sentido o mercado, né? Mas eles vão trazendo isso. Então, assim, sempre tem... o inglês, ele tá aparecendo de alguma forma, né? Então, Legal. tem que estar observando ele, porque e para tudo, não, né? Não é só para isso, é para trabalho, para
ele é o idioma mundial, né? Então, você tá num voo, você tá escutando inglês, você chega no aeroporto, você tá escutando inglês, né? Você tá numa conversa de mercado, se você não fala o idioma da pessoa, que pode ser, sei lá, totalmente diferente, Uhum. e tentar arriscar o inglês, é bem possível que essa pessoa também entenda um pouco do inglês. Então, em tudo, né? Então, o inglês está nos estudos, em artigos Em toda científicos, parte, né? em toda parte, em programação de computador. Então, tudo que você trabalha, hoje em dia, você vai observar um pouco. Então, ele está aí, Uhum. né? Ele Tem um está amigo aí. meu brincou que Jesus falava aramaico e Uhum, que a Bíblia foi escrita 300, 400 anos depois da sua morte. uhum. E que foi escrita em latim, né? Ele falou, mas se Jesus voltasse agora, ele ia falar inglês, porque a maioria dos locais fala Como que inglês. você seria entendido, né? Assim, de É certa uma das forma. línguas, é a língua mais falada, né? Mas, Karina, muito obrigado pelo desafio, muito obrigado, né, pela participação. Teremos Sim. novidades nos próximos, né, com mais dinâmica, com mais ensino do idioma. Né? Eu, como Exato. aluno, estou maravilhado, porque além de estar aqui apresentando, eu também estou aprendendo vocabulário, aprendendo regra. Então, para você que está acompanhando e quer aprender o inglês, vale muito a pena aprender de forma leve, descontraída e, claro, com todo o suporte aqui que a gente tem. Meus queridos, muito obrigado, agradeço a todos. Curta o nosso canal, ó, aciona o sininho aí, faz muita diferença pra gente. E muito obrigado. Tchau, obrigado, valeu, gente. Valeu, galera. Se inscreve lá. Nos vemos na próxima. Até.